Os seres humanos são capazes de construir estruturas incríveis. Catedrais, arenas esportivas e monumentos em todo o mundo são a prova de nossa habilidade criativa como espécie na era moderna. No entanto, temos a tecnologia para nos ajudar, desde enormes brocas mecânicas até corte a laser. Os construtores do mundo antigo não tinham esses luxos, então como eles conseguiram criar algumas das maravilhas antigas que estamos prestes a mostrar a você nesse vídeo? Os cientistas e estudiosos do assunto ainda não têm todas as respostas. Asuka, no Japão, é onde começamos nossa jornada com essas enormes estruturas de pedra megalíticas que permanecem no local há séculos. Eles foram claramente esculpidos e dispostos em sua formação atual para um propósito específico, mas ninguém sabe qual é esse propósito. Há especulações de que podem ter sido altares de sacrifício ou plataformas sobre as quais as pessoas observavam e adoravam as estrelas, mas são apenas suposições. O mais impressionante de todos eles é Safune-shi, que é marcado por pistas e gravuras complicadas. Também digno de nota é Masuda Iwakuni, que tem 10 metros de comprimento e quase 4 metros de altura e parece ter sido esculpido em um pedaço de granito puro. O granito é tão espesso que até mesmo a tecnologia moderna teria dificuldade em arranhar a superfície. Então, como era esculpido e moldado há 2.500 anos? Ainda mais misterioso é uma escultura que está presa a uma rocha a cerca de 10 km do resto das estruturas, pesando cerca de 600 toneladas, e que está de pé a 7 metros de altura. Parece que foi abandonado antes de ser concluído, mas foi cortado com precisão apenas de um lado, deixando uma aparência bastante estranha. Ou seja, quem a construiu moveu 600 toneladas de rocha e a esculpiu sem deixar vestígios de cinzel ou picareta na superfície. Os templos de Charavambela-Gola, na Índia, são igualmente desconcertantes para os cientistas. Eles têm mais de 1000 anos e têm colunas perfeitamente esculpidas, todas minuciosamente detalhadas e com absoluta simetria. Tal trabalho pode ser possível hoje com artesãos habilidosos usando tornos e cinzéis, mas os trabalhadores da época não tinham tais instrumentos. Essas colunas são lindas, polidas e modeladas a ponto de os turistas não poderem deixar de tocá-las quando fazem uma visita. Será que nós sabemos tudo sobre essas civilizações milenares? Perdemos uma civilização secreta de mestres artesãos que não deixaram vestígios de seu trabalho séculos atrás? Quem poderia ter construído esses templos? E como eles fizeram o trabalho? Ainda não temos um consenso científico completo sobre como os antigos egípcios construíram as pirâmides, mas uma descoberta relativamente recente é ainda mais difícil de entender e só aumenta o mistério. Arqueólogos encontraram 24 caixas pretas, todas esculpidas em granito sólido que passam de 100 toneladas. Enterradas dentro de um sistema de cavernas dentro de uma colina, a escultura foi realizada com tanta habilidade e precisão que seria considerada uma conquista fenomenal no século XXI. Mas essas caixas foram feitas há 3.300 anos. Eles agora são conhecidos como Serapim de Saqqara, o que implica que eles fazem parte de um templo do deus egípcio Serapis, o deus guardião dos novos soberanos e da cidade de Alexandria. Pode ter sido necessário o trabalho de um deus para criar as caixas porque a ciência ainda não tem respostas melhores. Nas montanhas dos Urais, os pesquisadores encontraram uma série de objetos tão fora do lugar e bizarros que foram forçados a considerar a possibilidade de terem vindo de uma nave alienígena acidentada. Eles foram encontrados pela primeira vez nas margens dos rios perto das montanhas em 1991 e assumem a forma de bobinas minúsculas, do tipo que você pode encontrar em um motor ou em uma peça moderna de maquinário. O problema é que não podemos considerar esse uso, já que eles têm 300.000 anos de idade. Ainda foram encontrados juntos as bobinas, o que parecem ser eixos de motores. A Academia Russa de Ciência analisou os artefatos e concluiu que eles são compostos por cobre e tungstênio e variam de tamanho de um pouco mais de 1 polegada até 1/10 de milésimo de polegada. Isso é pequeno o suficiente para que sejam considerados nanotecnologia pelos padrões modernos. Os objetos foram enterrados abaixo da superfície do rio, com a geologia das rochas ao seu redor confirmando sua idade, então eles não foram colocados lá recentemente. Os esforços combinados de instalações especializadas em Helsinki, Moscou e São Petersburgo não conseguiram confirmar como eles poderiam ter sido criados ou por quem. Isso nos obriga a manter alienígenas ou viajantes do tempo na lista dos suspeitos.
As coisas tendem a ficar maiores e melhores com a tecnologia, então você provavelmente espera que o recorde do maior bloco de granito já esculpido por humanos seja quebrado a cada ano. Na realidade, esse recorde pertence a um monólito gigante em Baalbek, no Líbano, e existe há algo entre 9 e 12 mil anos. A rocha faz parte do Templo de Júpiter e alguns acham que foi obra dos romanos, mas o historiador Graham Hancock discorda. Ele indica que as pedras são um trabalho de uma civilização perdida, e que os romanos simplesmente construíram o templo em cima delas. Pesando mais de 1000 toneladas cada, é impossível imaginar como qualquer civilização daquela época poderia cortá-las com precisão e depois colocá-las no lugar. Uma pedra rejeitada que foi deixada na pedreira próxima depois de ser cortada, e é ainda maior do que as usadas na fundação, com um peso total de 1650 toneladas. Outro enigma de pedra pode ser encontrado nos arredores de Cusco, no Peru, que abriga as muralhas de Sacsayhuama. As enormes paredes são feitas de pedra seca e cortadas com precisão, para que se encaixem sem cola. Cada pedra pesa até 150 toneladas, e a construção das paredes é diferente de qualquer outra na América do Norte ou do Sul. Tão apertados são os padrões que nem mesmo uma única folha de papel pode ser passada entre as pedras. O fato de que eles têm cantos arredondados e a natureza extremamente precisa de como se inclinam para dentro são evidências de habilidades avançadas de construção. A melhor teoria que a ciência pode oferecer é que os antigos incas juntaram as pedras com base em suposições e as lascaram com martelos de pedra até que se encaixassem, levantando e abaixando das paredes várias vezes no processo. Porém, isso parece improvável e até impraticável. Existem até registros de incas nativos dizendo a seus conquistadores espanhóis que as paredes eram anteriores à sua civilização e eles não sabiam como foram criados. Um cientista sugeriu que um líquido viscoso de plantas poderia ter sido usado para amolecer as pedras, mas isso não explica muito já que não sabemos que líquido é esse. Então, temos que considerar essa uma teoria, não é boa, mas é uma teoria. Para fazer um mapa, você precisa de conhecimento de uma área. Para fazer um mapa com perspectiva aérea, você precisa olhar de cima para baixo. Isso é fácil agora com aviões, drones e helicópteros. Mas como explicar a pedra Dacha? Parece que alguém, ou algo, foi capaz de gravar um mapa em pedra 120 milhões de anos atrás, quando os dinossauros eram os legítimos governantes da Terra. Em alguns momentos essa descoberta foi chamada de mapa do Criador, atribuindo ao item o status de projeto base usado pelo Criador do planeta. Foi descoberto em 1999 e parece representar um mapa perfeito não apenas dos Montes Urais, mas de 7.500 milhas de terra ao seu redor, incluindo canais, rios e represas. Há também hieróglifos na pedra que desafiam a tradução. Pesando 1 tonelada, o mapa não é preciso apenas em 2 dimensões, mas em 3, com a superfície da pedra subindo e descendo da mesma forma que a Terra. Somando-se a ideia de que a pedra foi trabalhada à mão, ela é construída em 3 camadas. 7 polegadas de cimento em dolomita, 1 polegada de vidro enriquecido com silício e 0,1 polegada de cálcio na parte superior, o que facilita a leitura. A idade de 120 milhões de anos vem de fósseis de conchas encontrados dentro da rocha, mas mesmo que eles chegassem lá por acidente, a pedra ainda teria que ter pelo menos 3.000 anos de idade. Os cientistas sugeriram que as fissuras na rocha aconteceram por acidente, e sua semelhança com os Urais é uma coincidência. Alguém realmente considera essa explicação plausível? Voltando às terras peruanas, encontramos mais evidências da engenhosidade dos Incas, ou possivelmente da civilização perdida que veio antes deles. As ruínas moras são uma série de círculos concêntricos nas montanhas perto de Cusco, todos levando a um poço central. Testes realizados nos círculos revelam um fenômeno estranho. A temperatura dos anéis pode variar em até 15 graus, do mais quente ao mais frio. Isso faz com que algumas pessoas acreditem que os anéis foram cortados para fins agrícolas e permitem que os incas cultivem diferentes culturas em diferentes pontos dentro dos círculos, mantendo-se alimentados o ano todo. Isso exigiria um conhecimento muito maior de ciência e engenharia do que atualmente atribuímos a eles. Isso poderia ser outra coisa que a ciência errou? Eles não parecem ter pressa em nos contar e também não soubemos de teorias melhores. Os cristãos etíopes que procuram evidências de Deus irão apontar na direção das 11 igrejas de Lalibela, que são esculpidas nas montanhas do país e cada uma é formada por um único bloco de granito.
Os especialistas modernos acreditam que até mesmo a criação de uma dessas igrejas exigiria uma força de trabalho de 40.000 pessoas por vários anos, mas os etíopes insistem que foram esculpidas por anjos durante a noite. Um elemento do sobrenatural certamente explicaria como janelas, portas e túneis foram esculpidos de forma tão complexa nas igrejas e através delas. O trabalho foi feito de uma maneira que permite que a luz penetre através dos telhados, mas também drena a água para evitar danos causados pela umidade. A quantidade de planejamento envolvido em um trabalho como esse é quase incalculável, mas para um arquiteto do século XII ser capaz de planejar isso é inconcebível. Nenhuma ferramenta conhecida na época teria sido capaz de fazer o trabalho também. Este é mais um conjunto desconcertante de edifícios criados por mãos e habilidades por ora desconhecidas. Rumores de antigas cavernas feitas por humanos na região de Longyao, na China, persistiram por séculos, sendo transmitidos de geração em geração até que um habitante local chamado Wuanai decidiu colocar os rumores à prova. Em 1992, ele comprou uma bomba d'água mecânica e drenou a lagoa na aldeia local, esperando não encontrar nada. Em vez disso, ele descobriu que o que todos pensavam ser um lago era apenas uma das 24 cavernas secretas que estavam escondidas abaixo do solo desde pelo menos 2.500 anos atrás. As cavernas são impressionantes, com cerca de 30 metros de profundidade e cobertas por linhas e símbolos esculpidos à mão que ninguém conseguiu traduzir. Nenhum texto histórico conhecido contém qualquer registro de sua construção ou qualquer indício de para que elas foram usadas. Há evidências de trabalho de cinzel em torno dos pontos mais finos das esculturas, mas se cinzéis foram usados para criar as cavernas, então milhares de pessoas devem ter estado envolvidas. Por que ninguém nunca fez uma anotação delas? Fica um mistério. De todas as cidades antigas do mundo que ainda existem, apenas uma foi construída em um recife de coral. Conheça Namadol, na Micronésia. O design inteligente apresenta trabalhos de construção em pedra e coral em plataformas que ficam em ilhas artificiais, todas conectadas por canais de água e defendidas por um paredão externo. Esse seria um projeto de ponta para uma cidade do futuro, ao invés disso, é de um passado distante que não sabemos bem quando exatamente foi concebido. As estimativas variam do ano 500 a 1100. Mas em Namadol tudo é tão misterioso que não existe registro de como, quando, ou por que foi construído ou por quem. Construir uma cidade em cima de um recife de coral não foi um processo fácil ou lógico, então deve ter algum significado especial que se perdeu no tempo. Também não há pedra nativa por perto para ajudar na construção, então deve ter sido trazida de outro lugar e colocada no lugar sem nenhuma alavanca, polias ou ferramentas de metal com pedras pesando até 50 toneladas cada. Como isso poderia ter sido possível na época? A ciência também não sabe. No Laos, temos a planície de Jars. Campos de enormes jarros de pedra espalhados pela terra nas montanhas do norte do país. Eles foram descobertos pela primeira vez durante a década de 1930, mas datam da Idade do Ferro, o que significa que têm mais de 2.000 anos de idade. Existem mais de 3.000 frascos no total, cada um pesando bem mais de 1 tonelada e com até 3 metros de altura. A presença de bordas sugere que eles já tiveram tampas. A lenda que os locais contam fala de gigantes que viveram nesta terra e usaram os potes para armazenar seu vinho de arroz. Os cientistas acreditam que podem ter uma ideia da resposta certa desta vez, porém, eles acreditam que os potes foram usados como parte de cerimônias de sepultamento. Mesmo que isso esteja correto, eles ainda não podem dar uma resposta satisfatória sobre como as pessoas de 500 a.C. seriam capazes de criá-los em primeiro lugar. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Depois disso, aproveite para assistir outros vídeos do canal que estão aparecendo na tela agora. Obrigado por assistir, e te vejo na próxima, até mais!